Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo vindo um pouco atrasado de última hora, porque a gente tem que falar sobre o grande assunto desta quinta-feira dentro da repercussão do que foi o resultado negativo do Inter ontem contra o Fluminense, que foi o embate entre o técnico Eduardo Cudê e o jornalista, repórter da Rádio Gaúcha e de GZH 0 Hora, José Alberto Andrade, José Alberto, que ontem teve esse embate com o técnico Eduardo Cudê, e há pouco o Internacional, por meio do presidente Alessandro Barcelos, emitiu uma nota oficial falando e repudiando esse embate, e o Inter extremamente incomodado com a atitude do Zé Alberto Andrade e também com o que foi dito e também da imprensa num contexto geral, e eu vou trazer mais detalhes sobre essas reclamações do Inter e também o que diz na nota do presidente Alessandro Barcelos. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, todo mundo viu que o grande fato ontem do pós-jogo, da repercussão do pós-jogo do Inter, eu repercuti isso também aqui no canal no último vídeo, eu recomendo que vocês assistam, eu trouxe mais bastidores e detalhes de como esteve o vestiário do Internacional no seu bastidor, da direção, do jogador, o que foi dito pelo Cudê, o que foi dito pelo Dalbert e também pelo Maurício ontem no vestiário do Internacional, então eu recomendo que assistam o último vídeo. Mas nesse conteúdo, eu quero puxar pelo que tenha sido talvez o grande ponto da entrevista do técnico Eduardo Cudê, que foi um embate com o jornalista repórter da Rádio Gaúcha, Zé Alberto Andrade, que inclusive perguntou antes de mim ontem na coletiva, ele estava justamente, aliás, depois de mim, ele estava justamente ao meu lado direito, eu estava do lado do Zé Alberto ontem durante esse embate, e que foi um embate de ideias, porém, na visão do Inter e de muitos torcedores, pelo que eu tenho visto da repercussão, houve um certo exagero, e teria havido uma certa pesagem, pesou o clima talvez, ou que o Zé Alberto tenha faltado com respeito, enfim, eu deixo para vocês fazerem esse juízo de valor, que foi o que o Inter fez e o que a torcida tá fazendo. Eu tô aqui só para reportar os fatos e trazer a informação para vocês. Bom, diante dessa incomodação com o embate do Eduardo Cudê com o Zé Alberto, o Internacional emitiu uma nota oficial por meio do presidente Alessandro Barcelos. Mas antes disso, eu quero colocar aqui como foi essa situação ontem no pós-jogo do Internacional na entrevista coletiva. E hoje, jogando contra o Fluminense, descaracterizado, e um time que... Descaracterizado? Essa é sua opinião? Essa... tá bom, desculpa. Não, porque depois tenho que responder... Não, desculpa, é que eu achei que o Cano era um cara que fazia falta. Mas desculpa, não quero dizer, porque o Kennedy é melhor que o Cano, nunca fez gol no Inter também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o Inter deixou de jogar bem no Beira-Rio, por quê? Pode falar só da tua parte, cara, eu não vou te cobrar disso. O que acontece é que aquilo que foi a arma histórica do clube, o seu estádio, o seu jeito de jogar, o Inter vai no Mineirão e ganha do Cruzeiro, e o Inter não consegue ganhar na sequência de um Coritiba, de um América, rebaixados, e de um Fluminense que vem num relaxamento natural de quem é campeão da América, até porque ganhou do Inter no Beira-Rio. Bom, acho que você fez relato real da coisa. A verdade é que quando veníamos de 2 triunfos e com Curitiba teníamos a chance de dar uma sequência a esse triunfo. Tomamos um cartão vermelho a los 5 minutos y fue un jogo donde cometimos quizá todos los errores que no puede cometer en un jogo. Esa justificación, después explicación, ¿entiendes? Después aquí tem que respetar a todos los rivales y bueno, intentamos jugar un jeito, jugar de una manera y bueno, como a ver, siente que hoy no podría haber ganado Inter si metíamos la cantidad de situaciones que teníamos. Sí, o fuimos a buscar, generamos mucho más que el rival, o números, o dicen así, claro, no la pudimos meter. Entonces, sobre eso, es difícil dar una explicación. Ahora salimos a ser protagonistas y tuvimos la posibilidad para ganar el juego. Después, o por qué, siempre hay errores. Es un juego de errores el fútbol, ¿no? Pero en cuanto, no sé, a todo o que nombró, no sé, que de la historia, ¿no es cierto? A minha pergunta é, en la serie con Fluminense, você acha que Inter foi melhor en los 180 minutos? Siente isso ou não? Eu não acho. Eu tenho certeza que o Fluminense se classificou. Que classificou sim. Acho que futbolisticamente foi melhor Inter que Fluminense. Você acha que a Taça da Libertadores deveria estar aqui com o Inter perdendo? No se puede. Lo que te estoy hablando es futbolísticamente, porque si no, no hay nunca un análisis futbolístico, ¿entiendes? Es todo en base a los resultados y así no crecen los equipos, ¿entiendes? Porque se você não tem uma forma, eu acho que Inter intenta jogar como a história que você fala do Inter manda, entende? Sendo protagonista, intentando jogar em todo lado da mesma maneira. Eu não,
a veces en el fútbol las cosas se valoran cuando no están, ¿entiendes? Eso, porque ¿hace cuánto no veía un Grenal como el que vio la última vez aquí, usted? Con una superioridad así, más allá del resultado. ¿Hace cuánto no veía? ¿Qué estamos hablando? ¿2018, 2015? ¿Cuánto? De Inter superior así, ¿entiende usted? Você conoce más. No, tranquilo, no tem problema. Não, desculpa aqui, o assessor de imprensa quer tirar o microfone. Eu não vou entregar o microfone enquanto eu estiver sendo perguntado. Tá bem. Não tem problema, não tem prisa. Estou falando. Eu também não estou me ofendendo, só estou dizendo que enquanto eu for perguntado eu vou responder. Tá bem, sim. ¿Hace cuánto no ve también un time protagonista jugando del jeito que joga? ¿Hace cuánto? Entonces lo que yo digo, tiene que hacer un camino, ¿entiendes? Y a mí me fueron a buscar y en menos de 2 meses casi jogamos a final de la Libertad, ¿entiendes? Não, eu entendo, te dou razão. Não, pero não é uma discussão. Quanto ao Grenal, e ainda cito mais, poderia citar o jogo do River Plate também, que foi uma belíssima atuação. Mas isso é o normal da vida do Inter, isso é que eu quis dizer. Y el de Fluminense fue una fase donde yo acho que merecíamos pasar, pero quien gana tiene la verdad, ¿entiendes? Y eso acepto también. Y es un justo campeón, ¿entiendes? No es que me van a regalar nada, o nos van a regalar nada por falar do Inter, ¿entiendes? Pero tem que intentar sustentar uma coisa. Aí então o embate entre Zé Alberto Andrade, repórter da Rádio Gaúcha, e o técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Podem deixar assim, vocês são livres para comentar aqui no canal, enfim, a opinião de vocês. Eu tenho a minha, eu não tô aqui para fazer juízo de valor, eu tô aqui só para reportar os fatos, como eu disse, e trazer informação. Acho que possa ter havido erro dos dois lados. Talvez do Cudê de ter interrompido o Zé Alberto e ter questionado o Zé Alberto, e o Zé Alberto vai para questionar, ele questiona o Zé Alberto, quando o Zé Alberto vai para responder o Cudê, ele fica cortando ele seguidamente, talvez por parte do Zé Alberto de ter respondido, enfim. Eu não tenho que fazer esse juízo de valor. Eu tenho que, como eu disse, reportar os fatos e trazer as informações, e isso quem faz é vocês. Mas a gente sabia, desde então, depois do ocorrido ontem na sala de coletivas do Estádio Beira-Rio, que a direção do Internacional e a comunicação do Inter tinha ficado extremamente incomodada com esse embate, com o fato de ter acontecido o embate e a forma com que aconteceu o embate entre o técnico Eduardo Cudê e o Zé Alberto Andrade. Ficaram incomodados com o repórter da Rádio Gaúcha. E hoje, e aí o torcedor do Inter cobrou muito nas redes sociais, que tivesse uma manifestação oficial por parte do clube. E há poucos minutos, eu estou gravando aqui às 4 horas da tarde em ponto, há cerca de 15 minutos atrás, o presidente Alessandro Barcelos se manifestou nas suas redes sociais por meio de nota. E eu vou ler ela aqui para vocês. Colorados e coloradas, o que ocorreu ontem na entrevista coletiva do nosso treinador Eduardo Cudê não é apenas lamentável, é inaceitável. E todos sabemos que foi intencional. Venho a público como presidente e como torcedor repudiar a falta de postura profissional e o desrespeito praticados contra o comandante técnico do nosso time. Ironias, ilações e deselegância não deveriam estar presentes no jornalismo, mas foi isso que vimos ontem nas perguntas e comentários do jornalista José Alberto Andrade. Infelizmente não é a primeira vez que isso ocorre, mas ontem superou todos os limites. E se não bastasse o comportamento na coletiva, depois dela o jornalista deixa claro que seu problema é com a blindagem do treinador pelo clube. Pois que bom que ele reconhece que blindamos nossos profissionais. Porque é isso que se espera de um ambiente profissional. E esta é a tarefa mais importante quando o nosso treinador, junto com nossos atletas, em pouco mais de 3 meses, muda a forma de jogar, recupera atletas e nos leva a uma semifinal de Libertadores. A equipe oscilar é natural. E mesmo assim tem recebido críticas diárias desmedidas acima do tom e persecutórias, a ver com perseguição. O alvo nesse momento, pelo tipo de crítica, não é apenas o treinador, que não é a da aldeia, e sim a direção, que ao colocar o Inter e a sua torcida em primeiro lugar, descontenta quem tem prioridades ou interesses. Aviso, vamos continuar assim, pagando o preço de não deixar que outros interesses invadam o vestiário e atrapalhem o trabalho do nosso treinador. Um trabalho que está nos primeiros meses e que, pela própria conduta serena, educada e firme demonstrada por ele na coletiva, comprova que é o técnico com o perfil que o clube precisa para trilhar o caminho das grandes vitórias. Essa nota oficial do presidente Alessandro Barcelos, nota oficial do Inter por meio do presidente Alessandro Barcelos, completamente descontente com não só o que aconteceu ontem, esse embate entre o Zé Alberto Andrade, repórter da Gaúcha, com o técnico Eduardo Cudê, mas também com atitudes da imprensa. Estão incomodados com a imprensa e aí, repito, eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Eu estou reportando os fatos e o que aconteceu e deixo para vocês qualquer tipo de opinião. Eu não sou um jornalista que trabalho com opinião, também dou minha opinião em alguns espaços, mas o meu trabalho é informar. Eu sou repórter, eu estou aqui para informar. Acho que tem erros dos dois lados, tá? Dos dois lados, só para pontuar isso. Mas deixo para vocês aí a liberdade, claro,
de comentarem o que vocês acharem melhor, tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu vou voltar hoje à noite para falar mais do Colorado aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.